guerreiros, está aqui, não está? Deus do céu. Mas todo guerreiro tem que ter armadura. Tem a armadura de Deus aí? O seu irmão ao seu lado, ele tem armadura? Oh, Deus. Se você não tem, você vai sair com ela daqui agora. Oh, meu Deus, começa a tomar posse. Uma posse dessa armadura que vai precisar. Que a guerra está travada. Oh, meu Deus do céu. Louvado seja o nome de Deus. Todos acharam? Capítulo 1, versículo 5, diz assim: o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael a de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Podemos assentar? Se puder aplaudir a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria ver nosso amigo aqui, o obreiro Adriano, à vontade, a casa sua. Louvado seja o nome de Jesus. Nós lemos aqui um livro muito conhecido, o livro do profeta Daniel, um dos 4 maiores profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ver no dia de hoje, conforme na época de Daniel, temos sofrido muitas adversidades. Grande tem sido a luta, grande tem sido a batalha. Nós vamos ver a chuva devastando casas, cidades, pessoas morrendo por bala perdida, pessoas morrendo no mundo das drogas, pessoas se contaminando com a vida que tem o mundo apresentado. E na época de Daniel, quando ele foi raptado da sua cidade natal a Jerusalém, aonde ficava em Judá, ele foi para uma terra longínqua, lá para a terra de Babilônia. E lá ele também viu tudo isso acontecer na sua cidade. Ele viu as pessoas sendo sequestradas, ele viu as pessoas sendo mortas, ele viu as pessoas sendo violentadas, jovens sendo estrupadas pelos reinados que tinham tomado aquela terra. Mas ele, por mais que ele viu isso tudo, e por mais que ele foi parar lá na terra da Babilônia, ele desejou no seu coração não fazer parte desse mundo nem se contaminar. Então o rei Nabucodonosor pegou utensílios da casa de Deus, pegou jovens que tinham sabedoria, homens que sabiam se expressar bem, homens que conheciam ciência, homens que conheciam a palavra, homens que eram poliglotas, que tinham facilidade de entender novas línguas. Então, entre esses homens, tinha 4 jovens, como nós lemos aqui: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E sendo que quando esses jovens chegaram na cidade de Nabucodonosor, eles se destacaram, porque eles tinham o Espírito e a excelência de Deus. Logo, Nabucodonosor
falou para o seu chefe dos eunucos, por nome Aspenas, que viesse dar um manjar do qual ele se alimentava e o vinho a qual ele bebia, para aqueles jovens se apresentar diante a face dele. Mas Daniel sabia que ele não poderia fazer isso. Ele sabia que ele não podia comer do mesmo alimento que o mundo oferecia, a qual parecia ser agradável aos olhos, mas ele sabia que por trás disso havia uma contaminação. Então ele chamou os jovens e falou: não vamos beber desse vinho. Se fosse no dia de hoje, eu ia falar para o meu amigo Bruno, obreiro, eu ia falar: não vamos se contaminar, ele o mesmo para mim. Se nós vamos beber algum vinho, nós vamos beber aquele suco de uva que é bem gostoso, no dia da Santa Ceia. Esse nós vamos fazer parte com Cristo. Oh, Deus do céu! E manjar nenhum nós vamos comer, só se for o pão que era vivo que desceu do céu. É a carne de Cristo. Ninguém concorda com isso. Você tem esse mesmo Senhor, meu Deus. Se você tem ele, você está cheio. Louvado seja o nome de Jesus. Então esses jovens desejaram: não posso. Isso é somente para o mundo. E falou: veja a face daqueles que habitam no mundo e veja a nossa face, porque a gente vai se alimentar só com coisas naturais, nada fermentado. E passou uma semana, veio Nabucodonosor, manda chamar os jovens. Vem os quatro. Ele olha: meu Deus, esses jovens estão com um semblante bonito. Não se espanta não, que isso é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Mas era para ele estar com a face tenebrosa, de trevas, mas aonde o Espírito chega, a luz. Ele não faz essa cara de sério, mas ele tem a face bonita. Olha como te brilha, a face do Espírito, louvado seja o nome de Jesus. E esses quatro jovens, o primeiro qual foi? Daniel. Fala para vocês, não vai me esquecer não. Daniel, quatro. Segundo, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero falar acerca desses quatro jovens. Qual era o significado do nome Daniel? Deus é meu juiz. E um dia ele passou provação. E o nome dos outros jovens, vou completar: Ananias, o Senhor demonstra a sua graça. Misael, quem é como o nosso Deus? E o último, Azarias, é Deus nos ajuda. Quatro significados muito importantes. E um dia que eles foram provados, e o rei teve um sonho, e ninguém conseguia revelar o sonho do rei Nabucodonosor, e ele ameaçou todos que moravam na Babilônia, todos os sábios, todos astrólogos, todos homens cientistas, homens que tinham sabedoria, psicólogos, médicos, mas ninguém conseguia revelar, missionária Márcia, o que aquele rei tinha sonhado. Então Nabucodonosor falou: eu vou dar um decreto e vou mandar matar todos os sábios. E Daniel, sabendo disso, no momento ele foi conversar com Nabucodonosor: me dá uma semana porque eu vou orar e Deus vai me revelar. E ele foi junto aos seus amigos e pediu também que eles ficassem em ligação espiritual orando, para que o Senhor viesse concretizar o que ele tinha sonhado, para que ninguém viesse aparecer. Então, Daniel foi na presença do rei, e Deus revelou o que estava em oculto e o que estava escondido. E o rei agora pergunta: o que você tem para me revelar?
O seu sonho foi esse. Foi esse. Eu não vou falar igual o presbítero Davi. Tem que ler a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. O sonho foi esse. Aí ele fala assim para Daniel: verdadeiramente o seu Deus é o Deus vivo. Pois ele revela o que está em oculto e o que está escondido. Se você está passando, Deus vai revelar. Você não vai morrer. O Deus vai estar para você. Daniel não morreu, nem seus irmãos também morreram, não. Deus exaltou Daniel e colocou como governador lá na Babilônia. Qualquer dificuldade, meu querido, é um passo para a vitória. Glória a Deus! É um passo para a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, Daniel anomeado. Deus é Deus juiz. Dá um cargo a qual Deus o exaltou. Mas ele não se esquece dos seus companheiros. E lembra, o meu amigo me ajudou, deu uma posição boa para os meus 3 amigos. Então o rei agora dá uma posição também boa para aqueles jovens. Mas um dia, Nabucodonosor agora inventa outra moda. Agora veja, preste atenção aqui comigo. Ele começa a criar uma estátua de uma altura de 30 metros e de 3 metros de largura toda de ouro. E ele faz um decreto que vai passar agora um pregador dizendo: quando ouvires o sinal de trombetas, quando ouvires cânticos de harpa, quando ouvires toda sorte de música, o decreto é que todos se encurvem diante a estátua de ouro. E sendo que ali ele reuniu muitos homens, cerca de presidentes, governadores, toda a raça que tinha ali naquela localidade, todos os povos e todas as nações, pois Nabucodonosor era o rei dos reis desses povos aqui da terra. Ou seja, e todos ali, quando ouviram, se encurvaram. Mas aconteceu algo sobrenatural diferente. Porque quando todos se encurvaram, pastor Luiz, apenas 3 ficaram em pé. Imagine agora, todos de joelho, adorando aquela estátua, e 3 homens de pé. Que loucura é essa? O que eu estou vendo agora? Está todos curvados, mas tem 3 de pé. Ei, meu querido, você não vai se curvar. Você vai permanecer de pé. Glória a Deus! Você não vai se curvar. Você vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque todos os presidentes, todos os homens importantes se curvaram. Mas aquele que adora a Deus, ele não se curva. Ele permanece de pé. E todos têm que se curvar mesmo. E ver os homens de Deus de pé. Oh, aleluia. Essa batalha aqui, irmão, eu não estou dizendo é o irmão da igreja se encurvar, não. É o cão, é a potestade, é o diabo, é Lúcifer, é tudo que seja que ele queira que seja. Mas todos eles estão de pé. Eu falei que eu vim guerrear esta noite. Deixa eu ver se você está nessa luta comigo. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu, se você não tem armadura, recebe aí agora. Se curva o presidente das pedras, se curva o principado, o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, se curva mesmo, Satanás! Vou a igreja de pé. Vou guerreiro de pé. É a igreja de pé. Então, Senhor, mas que história é essa?
o mundo se prostra, mas eles não dão graça porque a fofoqueira. Foi até Nabucodonosor. Ó, a situação é essa. Não tem aquele lá que você colocou lá para ser um dos seus ministros? Ele fez cálculo do seu Deus, falou que não adora mesmo, e falou que não se curva. Eu, Nabucodonosor, eu vou ter lá um particular com ele, que eu vou tirar ali para essa história. Então vem. Aí vai Nabucodonosor na presença de Jó. Em Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que você não quer adorar o meu Deus? Quem vai te livrar das minhas mãos? Será que o teu Deus tem esse poder? Meu Deus! Aí eles olham naquele homem, eu nem preciso te falar isso, mas já que você quer ouvir, é ouvir, meu. Adriano, se você quer saber isso, eu vou lhe dizer, certamente o meu Deus vai me livrar dessa fornalha. Certamente o meu Deus vai me dar livramento nessa dificuldade. Glória! E quer saber outra coisa? Eu não faço coisa nenhuma para esse seu Deus. Eu não adoro essa estátua. Eu não me curvo. Eu não nego meu Deus. Eu vou com ele até o fim. Isso é o que custa. Eu não nego. Ele tinha toda a razão do mundo para negar. Hoje ele tinha a posição na Babilônia. Ele tinha o dinheiro da Babilônia. Ele tinha o ouro de Nabucodonosor. Ele tinha os manjares. Ele tinha o que quisesse ter. Mas ele preferia a presença de Deus. A presença de Deus é melhor que os manjares de Nabucodonosor. É melhor. Mas você vai colocar em risco. Azarias vai perder tudo. Eu estou à disposição. Eu não estou preso com as coisas desse mundo. Eu vou falar igual o evangelista Jonas. O que tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com essa riqueza. O meu tesouro está escondido no céu. Aleluia, Senhor Jesus. Glória. Eu não sei que tem uma pérola lá do lado direito de Deus. É a pedra firme, a rocha. A pedra de jade. Então, jovem, se lança lá, tu verás quem é Deus. Meu Deus. E pega os homens mais fortes. Ele fica tão irado que na mesma hora eu acho que entra uma legião de demônios. E Nabucodonosor, que a Bíblia diz que a face dele muda. Ele fica transtornado. Acenda a fornalha 7 vezes mais, para que esse jovem venha perecer no fogo. A Bíblia diz que quando esses homens vão levar os jovens, eles mesmos morrem no meio do caminho e lançam eles desmatados lá dentro. Quero dizer para quem está fora da fornalha. Às vezes vê o profeta passando no fogo, sendo provado, como o apóstolo Pedro fala, mas não é profeta que passa por isso? E quem disse que profeta não é provado? Meu Deus! Quem disse que o profeta não passa no fogo? Ou aqui tem Superman, aqui tem super-herói, agora tem homem do céu. Profeta passa no fogo, meu querido. Profeta toma tapa na cara. Meu Deus! Jesus foi cuspido. Jesus foi esclarecido. Quem é você? Quem é você, mulher? E preste atenção quando for falar com o homem de Deus. E você pode morrer antes de chegar na fornalha. Meu Deus! Morte. E o profeta, quando está lá na fornalha, Glória! personalizar.
Deve ter começado a pensar. Meu Deus! Vou comprar uma caixa de fogos, porque certamente eles vão morrer. Nabucodonosor, agora calamos os profetas. Aí que está enganado. Quando ele joga lá a fornalha quente pra caramba, eles todos amarrados. E para Nabucodonosor, deixa eu ver o carvão como que está. Deixa eu ver se ele está queimadinho. Deixa eu ver se ele está morto, que eu vou enterrar ele hoje. Eu vou enterrar certo o carro embaixo do céu. Nabucodonosor começa a olhar. E de repente ele se assusta. Ué, o que é isso? Agora tem 4 homens. Deixa a ver aí, presta atenção na palavra. Meu Deus! O 4 homem passa aqui, você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor, né, missionário? E o que aconteceu? Voltamos, recapitulando a mensagem aqui. E quando Nabucodonosor olha, que mistério é esse? Eu joguei 3 homens lá dentro e amarrado. Estou vendo 4 homens lá dançando e se alegrando. Mas quem é esse 4 homem que está lá junto com ele? Fica como que aí parece que eu vejo assim, obreiro dele, falando com aqueles homens. Eu não joguei só 4, eu estou ficando louco. Eu não joguei 3, mas tem 4. Tinha 3, tinha 4, tinha 3, mas tem 4. Meu Deus do céu! Sempre uma dificuldade, Pai. Lembra que você nunca está só. Sempre está o 4 homem da fornalha. Aleluia, Senhor da glória, Deus. Eu fico tranquilo. Eu adoro. Quando é claro que eu chego, eu passo dificuldade, mas eu vou lá no céu. Senhor, envia o 4 homem que eu não aguento. Meu Deus! E no meio da dificuldade você acha que o povo de Deus chora? Ele dança porque o 4 homem está junto com ele. Você acha que ele estava amarrado, chorando dentro da fornalha? Ele estava gritando e louvando a Deus. Aleluia! Receba ele aí, em nome de Jesus. Deus vai ser dificuldade, o 4 homens está aqui para te ajudar. Lembra de Jesus? Mataram você! Ao terceiro dia, Maria Madalena, lá no sepulcro, os sacerdotes, os fariseus, já tinham preparado a festa. Será que esse homem agora de uma vez morreu? E olha para o sepulcro, está vazio. Ué, o que aconteceu? Aparece um anjo de repente. Meu Também Deus! lá dentro daquele lugar confinado. Jesus também não estava só. Obrigado, Jesus. Jesus também não estava só. E de repente ele olha para aquela mulher, por que tu choras? Eu preciso. Oh, meu Deus do céu. Fala de Deus, não. Por que tu choras? Eu sou vivo. Eu sou do céu. Eu sou vivo. Eu caio. Meu Deus! A Bíblia diz que quando
sai de dentro da fornalha, Nabucodonosor tem que confessar. Meu Deus do céu. Que Deus é esse? A circunstância dizia que certamente eles iam morrer. A circunstância disse que ia fechar o ministério, o ponto de pregação, e acabar o casamento, e acabar a vida, o filho ia se afundar nas drogas, que o marido ia fugir de casa, a circunstância dizia que não ia conseguir prosperar financeiramente, que não ia conseguir ter vitória, que ia ser triste, que não ia casar, que não ia ter uma vida feliz, mas Deus está aqui para mudar! Nós não precisamos de circunstâncias. Porque ele muda o cativeiro, ele muda a situação. Vocês são adoradores do Deus vivo. Agora eu dou um decreto. Todos respeita o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde você passar, vão ter que dizer: respeita o Deus da igreja e o Deus da palavra. Respeita o Deus dos crentes, porque ele livra da situação que diz Jesus. Depois de tudo, eles prosperaram na terra da Babilônia. Eles precisaram se contaminar para prosperar? Não. Ele precisou dar um jeitinho? Não. Ele precisou barganhar? Não. Ele precisou roubar? Não. Ele precisou puxar o tapete de alguém? Não. Ele precisou caluniar? Não. Ele precisou mentir? Não. Ele precisou fazer o quê? Ficar somente na verdade. Eu vou ficar na verdade. Eu vou permanecer. E não há outro tire ele. E passa anos em anos. Continua Daniel. Passa outro reinado. Nabucodonosor cai. Entra o filho dele, Belsazar, e ele começa a fazer coisas diferentes, colocar a mão nas coisas sagradas de Deus, e de repente aparece uma mão estranha, veja só, porque estava colocando a mão aonde não era para colocar. E começa a escrever para o filho de Nabucodonosor. E ele vendo aquela visão, a Bíblia diz que ele começa a bater um joelho no outro. Eu não vou fazer para vocês no Rio de Janeiro, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem começa a ficar trêmulo com aquela situação. E vai buscar um homem de Deus. E vem Daniel agora. A situação é essa. E Belsazar pensa que vai comprar o profeta. Eu vou lhe dar tanta riqueza, vou lhe dar isso, aquilo, outro, porque você vai me revelar. Daniel, não quero nada assim. Não quero nada assim, porque minha parte é comigo. A situação é essa. Você colocou a mão numa coisa santa onde não era para colocar. Se arrependa. Mesmo que você venha se arrepender, pode ser tão tarde. Fala para o seu irmão, se você ainda não está no caminho certo, se arrependa porque tem salvação. Tem salvação para você. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer te usar para revelar que passa aqui na mão estranha. Aí quando a mão estranha aparecer, você não vai temer. Você não vai ficar igual Belsazar, não. Quando Deus falar na igreja, você vai se alegrar. Porque você parece essa mão estranha. Agora, quando Deus começa a escrever no meio do seu propósito,
Você tem comunhão com aquele que tem a mão santa. Oh, meu Deus do céu. Deus é meu juiz. Ele julga minha causa. Meu Deus. Daniel continua, faz uma experiência. Aleluia. Permanece na verdade. Dói, mas vale a pena. Tem o rei Dário agora. Ele faz um decreto, porque muitos não tinham o espírito excelente que estava sobre a vida de Daniel e procurava achar falha no ministério daquele profeta. Então, tendo que não poderia achar algo que condenasse ele, foi até o rei e supôs uma coisa, dizendo: se alguém não adorar somente o Senhor e a orar ao seu Deus, lance na cova dos leões para ver que vai ser fiel a ti ou não. Então o rei da Pérsia, Dário, ele decreta que com seu anel ele sela aquele tratado. E sendo que Daniel, sabendo disso, ele não poderia se curvar. Ele foi para a sua janela, veja só. Ele vai agora, em vez de orar só uma vez, ele começa a orar 3 vezes ao dia. Coloca o homem de Deus no estreito. Se ele orava uma vez, ele vai orar 3, 4, até de madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem na orando: Deus tem misericórdia. Pai, socorre-me, porque tu sabes que eu sou dependente de ti. O decreto foi assinado. Mas eu não posso negar o Senhor. Eu não posso te deixar de conversar com Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu não posso deixar de orar. E está ele orando: tem misericórdia. O Senhor vai me lembrar mais uma vez. Essa situação não pode me matar. Não pode destruir a minha família. Não pode. Está Daniel orando, meu querido. Fala para o seu irmão, o segredo está na oração. A oração. A oração é a chave da vitória. Aquele que ora, Deus responde. Aquele que ora tem poder. Aquele que ora tem vida. Aquele que ora tem afeto. Aquele que ora tem unção, tem glória. Deixa eu ver se você é mulher de oração. Deixa eu ver se você é homem de jejum. Se você é homem que gosta de orar, que você suplicar. Esse é o Deus do céu. Porque não tem na igreja, eu vou falar tudo. Que vai orar. Gosta de provocar, faz isso. Meu Deus. Gosta de falar do pastor, do profeta, do diácono, da missionária, do irmão, da ovelha, de quem limpa a igreja, quem vai na rua, do lixeiro, fala do professor, pelo amor de Deus. Meu Deus! É dia do despertamento, é dia de orar! Glória a Deus! Eu vou buscar a jejuar, meu querido. Aleluia! Glória, glória! Lançaram lá Daniel. E Dário conhecia: eu não posso fazer isso, porque Daniel é um homem excelente, é um homem que eu não vejo erro mais. A lei é lei, e o rei não pode voltar atrás. E engraçado que Dário, por mais que ele não era crente, porque ele não era israelita, ele conhecia o testemunho do homem de Deus, que é muito importante. Ele falou: certamente o Deus que você serve continuamente, ele vai te livrar mais uma vez da cova dos leões. O que vai ser isso?
certamente Deus vai dar o livramento. Fala para o seu irmão, vai dar livramento. Nessa situação você tem livramento. Glória a Deus. Claro que tem livramento. E às vezes o diabo fala no teu ouvido, vai dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. Glória. Aleluia a Deus. Fala com a autoridade, vai dar certo em nome de Jesus. Seu projeto vai dar certo. Este ano é ano de vitória. Este ano é ano de poder. Este ano é ano de libertação. Você, a sua casa, serve ao Senhor.